tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula hoje falando sobre os povos egípcios. Mas antes da gente falar sobre a nossa aula, eu vou colocar aqui para vocês o objetivo da nossa aula. Primeiro, conhecer e valorizar o legado da cultura das civilizações africanas antigas, representadas pelo povo egípcio da antiguidade. Observar em diferentes contextos históricos como técnicas e novas tecnologias impactuam nos processos de trabalho e dos saberes. Quais são as habilidades? Identificar aspectos e registros das sociedades antigas na África, no Oriente Médio, nas Américas, distinguindo alguns significados presentes da cultura material e na tradição oral dessas sociedades. Ok? Vamos lá então. Eu trouxe essa imagem aqui, eu gostaria que vocês observassem, né? Uma imagem muito bonita, por sinal, que é do Rio Nilo. Junto com a imagem, vocês podem observar que tem uma frase. Essa frase ela é muito assim divulgada, né, nos estudos sobre o Egito, que é: o Egito é uma dádiva do Nilo. Foi criada por o filósofo Heródoto. E o que ele quis dizer com isso? O que quer dizer dádiva? É um presente. Então, graças à existência do Nilo, é que surgiu a civilização egípcia. E por que essa civilização egípcia é considerada um presente para a humanidade? Pelo legado que ela nos deixou. E a gente vai ver, então, nessa aula, quais foram esses legados, ok? Vamos começar aqui pela localização. Bom, ao contrário do que a gente possa imaginar, o Egito não surgiu do nada. Né? Tudo começou com dois reinos, né, que chamávamos de nomos. Esses reinos eram chamados de Baixo Egito e Alto Egito. Ficava no nordeste da África, né, onde o rio Nilo ele representava um oásis no deserto. Então, graças ao rio Nilo é que existiu então esses dois reinos. Então, no norte, Baixo Egito, onde fica o delta do Nilo, e no sul, o Alto Egito, onde fica o deserto da Líbia e da Arábia. Tá? Podem observar no mapa que nós vemos ali uma coroa vermelha e uma coroa branca. Daqui a pouco vocês vão entender o significado delas. O Egito ele foi dividido em três partes: Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Vamos começar aqui com o Antigo Império, mais ou menos 3.200, 2.300 a.C., Menés, ele vai unir o norte e o sul. Por que ele vai unir? Porque tanto a coroa vermelha quanto a coroa branca, elas viviam em briga, em conflitos, viviam em guerra. Tá? Então, Menés ele vai conseguir uni-las, vai centralizar a política e o território, e com isso ele vai criar o Estado Egito. Então, os dois nomos se unem e surge então o Estado Egito. Quais são as características? A capital vai ser Tinis, o Estado teocrático, que significa o quê? Que quem comandava, quando o faraó ele usava a coroa e quando ele sentava no trono, não era mais ele, mas era o próprio Deus que ele personalizava aquele Deus, e era aquele Deus que ia comandar, não era mais o faraó, tá? Por isso, Tel, Deus, crático, poder, né? O poder de Deus, e as pessoas, então, elas se submetiam a esse poder sem contestar. Uma das coisas que eles criavam logo que eles assumiam o poder, eles mandavam, né, construir as pirâmides. Qual era o objetivo? As pirâmides eram uma espécie de túmulo gigante, aonde após a morte dos faraós, né, eles iam, né, junto com os seus bens, né, então eles ficavam lá nessas pirâmides, nesses túmulos. Tá? É estranho, né, pensar em criar o seu túmulo, mas isso representava assim uma grandeza para o faraó. Tá? E as três principais pirâmides Queópolis, Kefren e Miquerinos. Eu trouxe inclusive a imagem ali para vocês observarem. Nesse período nós vamos ter um confronto entre o faraó e os nomarcas. Quem eram esses nomarcas? Os nomarcas, gente, eram os tipos chefes dos nomos. Então eles viviam assim em conflito com o faraó, e isso fazia com que o Estado entrasse em crise. E no final das contas, né, no Antigo Império, quem assume e toma o controle político são os nomarcas. Então o faraó ele é destituído, ok? A estrutura social política. Vamos entender agora como é que funcionavam essas estruturas sociais. Vamos falar da política. Houve uma evolução política, né, no período pré-dinástico, mais ou menos entre 4.000 a 3.200 a.C., né? Os nomos eram clãs, né, eram aldeias independentes. A ligação deles era de parentesco. Não havia uma centralização política, era uma descentralização política, por isso eles não eram Estado, eles não formavam Estado. Aí nós vamos ter
eu fiz aqui um resumo para vocês, um gráfico. Então, nós temos o período pré-dinástico. Desse período pré-dinástico, nós vamos ter os nomos. Desses nomos, nós vamos ter o Reino do Norte e o Reino do Sul. Aí, nós vamos ter Menés, né, que é o primeiro faraó, né, ele vai unificar esses dois reinos, né, e vai criar, então, a primeira capital, chamada de Tinis. Indo para o Médio Império, nós vamos ter o poder dos faraós restituídos, mais ou menos em 2040, antes do nascimento de Cristo. Lá na 12ª dinastia, né? Então os faraós vão conseguir construir, né? Vão conseguir restaurar o poder, tá? Vão criar uma nova capital chamada Tebas e vão expandir, né? O território, né? Egípcio, e vão começar então a formação do Império Egito, através dessa expansão. Então, eles vão, através de conflitos, de guerras, de conquistas, eles vão ter mais terras, riquezas, escravos, e resultando aí num grande poder. Ainda falando no Médio Império, nós vamos ter o povo chamado Ixo, que eram parceiros de comércio dos egípcios, que aproveitam uma situação de um período longo aí de seca, que vai deixar os egípcios, assim, o Egito bastante fragilizado. Eles aproveitam a situação, invadem o Egito, tomam o Egito, vão usar armas de ferro, cavalos, né? E eles vão então dominar o Egito. E os hebreus, aproveitando essa situação, também vão invadir o Egito, vão ocupar o Egito. E muitos anos depois, muito tempo depois, né, Amoses I, ele vai reorganizar o Egito, né, vai unir os egípcios, vai criar um sentimento de nacionalismo egípcio, e eles vão conseguir expulsar os Ixos e escravizar os hebreus. Então, os hebreus vão ficar 400 anos escravos aí dos egípcios, inclusive está nas passagens bíblicas. Observem lá a imagem, né, das guerras que eles tinham, né, os povos entre eles. Vamos para o Novo Império. O Novo Império é considerado um dos mais importantes, né? Mais ou menos entre 1580 a 622, antes do nascimento de Cristo. Eles vão ainda no auge, né, da sua grandeza, eles vão dominar nossos territórios, vão aumentar suas riquezas, vão criar uma dinastia militar chamada militarismo. Eles vão investir muito no exército, né? E Ramsés II e Tucídides III, eles vão expandir, né? Tanto é que eles vão dominar a Síria, a Fenícia, a Palestina, Núbia, Mesopotâmia, Creta, enfim, são vários povos da antiguidade em que eles vão dominar, expandir seu território e vão criar o Império Egípcio, né? Então vai aumentar aí também o poder dos sacerdotes. Por quê? Porque as pessoas vão venerar os deuses, vão deixar riquezas para esses deuses nos templos, e quem vai se apossar dessas riquezas são os sacerdotes. Tá? Vamos falar agora da estrutura social. Primeira coisa, era estamental. Quer dizer o quê? Que não há mobilidade social. O servo nascia servo, morreria servo. O nobre nascia nobre, morreria nobre. Não havia possibilidade nenhuma dessas pessoas mudarem de situação, de posição social. O faraó e a elite seriam sempre privilegiados e a classe inferior sempre explorada. Eu trouxe aqui uma pirâmide, né, a pirâmide social, para vocês entenderem melhor como é que funcionava. Lá no topo vocês observam que está o faraó. Em seguida nós vamos ter os nobres e os sacerdotes. Abaixo deles os soldados. Aí vem os escribas, que eram muito importantes, né? Eles ocupavam o papel de registrar, né? Através da escrita hierográfica, eles registravam todo o cotidiano lá do Egito. Tá? Aí vinham os comerciantes, os artesãos, os camponeses e, por último, escravos. Ao contrário do que a gente imagina, o Egito, ele não era, a grande parte da população não era formada por escravos, eram formados por homens livres. Eram explorados? Claro que eram, mas eram camponeses, eram servos que não eram necessariamente escravos, eram considerados homens livres. Ainda falando da sociedade, nós temos a base social, servidão, escravidão, tá? Os camponeses pagavam impostos, havia o trabalho, né, que eles desenvolviam na agricultura, havia também a atividade comercial, né, a atividade econômica comercial, havia as construções, né, de grandes empreendimentos do Estado, as construções de templos, de pirâmides, de pontes, né, de estradas. Então havia toda assim uma engenharia ali
que era desenvolvida, né, no cotidiano ali dos servos. Aí nós temos a imagem dos escravos, né, que geralmente eram escravos por guerra, e dos servos, né, as pessoas que no seu cotidiano de trabalho. Sobre economia, estrutura social e econômica. A base era a agricultura, como a gente já viu, né? E dentro dessa agricultura eles irrigavam, eles produziam o trigo, a cevada, o linho, o algodão, o papiro e frutas. Lembrando que eles utilizavam as águas do rio Nilo para poder, né, ter todo esse desenvolvimento aí da agricultura. Havia também a pecuária, onde eles pastoreavam os bois, porcos, cabras, o comércio, o artesanato, né, que era a troca de cereais e manufaturas. Geralmente eles trocavam por escravos, por materiais preciosos, enfim. Então havia assim uma economia assim bastante ativa, né, no cotidiano deles, e tudo isso graças ao rio Nilo. Vamos falar agora sobre a estrutura religiosa, que eu diria assim que é a mais assim, não importante, mas ela era muito forte, né, no cotidiano deles. Tudo girava em torno da religiosidade. Primeiramente, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Esses deuses eles eram antropomórficos e zoomórficos. Antropomórficos porque eles tinham características humanas, eles tinham perfil humano, e também os zoomórficos porque eles tinham também, era uma mistura de homens e animais. Os deuses que mais se destacaram, assim, os mais importantes eram Ra, Amon-Ra, Osíris, Ísis e Horus, tá? Aí nós também vamos ter os animais sagrados, que era o gato, o crocodilo, o escaravelho e o boi. Então esses animais eram considerados sagrados. E eles também acreditavam na imortalidade da alma, por isso a construção das pirâmides, tá? Onde não só o corpo do faraó estava lá, mas também todos os seus bens. Como era esse processo de mumificação? Então, logo que o faraó, né, morria, havia todo um processo, né, de mumificação, onde eles limpavam o corpo, eles faziam uma cisura próximo ao abdômen, tiravam todas, né, arrancavam todas as vísceras dele, fígado, pulmão, estômago, tudo que ele tinha, né, dentro do seu abdômen era retirado, eram colocados em potinhos. Esses potinhos, a tampa deles, eles representavam os deuses sagrados, né, em formas de animais. Depois o corpo dele ficava 70 dias dentro de uma banheira com sal, que era o latrão, que é mais ou menos parecido com o sal grosso, né, para quem gosta de carne de sol. E eles conservavam, então, eles enrolavam o faraó, né, o corpo dele, em linho, né? Por isso, né, as famosas múmias, né, para conservar o corpo, colocavam em sarcófagos e conduziam até as pirâmides junto com os bens, né, acreditando que ele ia ressurgir, né, ele ia ressuscitar lá do mundo dos mortos, né, onde era pesado o coração dele e uma pena, né? Aí se o coração pesasse menos que a pena, ele ressuscitaria. Muito bem. Ainda falando da estrutura religiosa, nós vamos ter aqui uma revolução. No papel agora de Amenófis IV, ele vai implantar um monoteísmo. Como assim monoteísmo? A crença em um Deus só. Então, ele vai reduzir a autoridade dos sacerdotes. Lembra que eu falei que os sacerdotes ficaram ricos, né, com as oferendas que as pessoas faziam para os deuses, né? Pois muito bem, aí ele vai reduzir a autoridade dos sacerdotes. Ele vai criar um movimento que vai caçar o mandato dos deuses. Os deuses vão perder seus direitos, né? E ele vai impor o monoteísmo com culto ao único Deus, que é o Deus Atom, tá? Amenófis tornou-se, então, Akhenaton. Akhenaton é o novo Deus representado por ele, né? E o objetivo dele era acabar com o poder dos sacerdotes e enriquecer. É óbvio que não deu certo e ele acabou morrendo por isso, né? Ele perdeu sua vida por querer implantar o monoteísmo, né, na religião egípcia. É restaurado o politeísmo, é óbvio, né? O politeísmo ele volta, e quem vai restituir é Tutankhamon, que era filho de Akhenaton, né? Ele vai restituir o politeísmo e vai criar o culto ao único Deus, né? Ao Deus maior, que é Deus Amon-Ra, né? E ele também, né, Tutankhamon, ele vai construir, vai, né, ordenar que seja construído os templos de Luxor e Karnak, né? Famosos templos. Pessoal, eu vou encerrar minha aula deixando aqui para vocês alguns legados muito importantes da civilização egípcia, né, que eles nos deixaram. Nós vamos começar aqui com as pinturas e esculturas, as pirâmides, as pinturas de perfil e os templos e palácios. Então, são as riquezas, né, são a herança que eles deixaram para a humanidade, né, as técnicas que eles usavam, né, para desenvolver essa cultura.
E também no campo da ciência, né? Foram eles que desenvolveram a astronomia, foram eles que desenvolveram a matemática, a medicina, a escrita hieroglífica. Então, são legados que eles nos deixaram. Por isso que o Nilo é considerado, né? O Egito é uma dádiva do Nilo. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.